Biografia histórica. Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Introdução. Dom Afonso Henriques, também conhecido como Afonso I de Portugal, foi o primeiro rei de Portugal que reinou 46 anos, de 1139 até 1185. Foi cognominado de O Conquistador, pois durante o seu reinado o país duplicou de tamanho. Desconhece-se a sua verdadeira data de nascimento, porém estima-se que tenha sido entre os anos 1106 e 1111. O seu lugar de nascimento também é desconhecido, mas apontam-se lugares como Coimbra, Guimarães e Viseu, em Portugal, e até Tierra de Campos e Sahagún, em Espanha. Os seus pais eram Dom Henrique de Borgonha e Dona Teresa de Leão, uma filha bastarda do rei Afonso VI de Leão e Castela. A educação do infante. O infante foi entregue pelos pais ao poderoso nobre portucalense Egas Muniz IV de Ribador. O nobre iria ganhar o cognome de Uaio, graças à tarefa de educar o infante. A regência de Dona Teresa. Dom Henrique morre durante o cerco da Astorga em 1112 e, devido à minoridade de Afonso, Dona Teresa assume a regência do condado em nome do filho. Uma das maiores ambições da condessa era ser reconhecida como filha legítima do seu pai e, para isso, revoltou-se várias vezes contra a sua irmã, Urraca I de Leão e Castela. Dona Teresa chegou até a intitular-se de Rainha de Portugal, sendo reconhecida como tal pela sua irmã, o seu sobrinho Afonso VII de Leão e Castela e até pelo Papa, Pascoal II. Em 1126, com a morte da sua irmã e a ascensão ao trono de Leão e Castela do seu sobrinho, Afonso VII, a situação política da regente piora, pois Afonso VII readopta o título do seu avô, imperador de toda a Espanha, procurando assim a vassalagem dos estados peninsulares, incluindo a do condado portucalense. A entrada dos nobres galegos Bermundo e Fernão Pérez de Trava veio destabilizar ainda mais a situação da condessa, devido à influência que estes dois exerciam sobre a mãe do infante e à usurpação, por parte de nobres galegos, de vários cargos governativos que pertenciam a nobres portucalenses. Incitações à revolta. Devido às ações dos nobres galegos e ao facto de ser um dos principais lesados das más ações da condessa, Egas Muniz foi um dos responsáveis pelas primeiras ações tumultuosas da nobreza portucalense contra a influência galega no condado. O Aio, como cabeça da revoltosa nobreza portucalense, foi obrigado a pôr todas as suas esperanças no seu protegido. Os nobres galegos apresentavam-se não só como uma ameaça à nobreza portucalense, mas também à própria herança do infante Afonso. A primeira ação revoltosa do infante contra a mãe ocorreu em 1125, quando se armou cavaleiro na Catedral de Zamora, onde se encontrava presente o arcebispo de Braga, Dom Paio Mendes, que foi forçado a sair do condado. Com o passar dos anos, o infante mostrou-se cada vez mais revoltoso contra a regência da mãe, quando, em dezembro de 1127, concedeu uma carta de couto à ermida de São Vicente Fragoso, e em maio do ano seguinte, quando confirmou a carta de foral de Constantino de Panoias. A Batalha de São Mamede. Graças à instabilidade vivida no condado, Afonso VII de Leão e Castela decidiu invadi-lo. Esta invasão culminou no cerco de Guimarães em setembro de 1127. O infante situava-se no castelo da localidade cercada e, graças à famosa promessa do seu aio, Egas Muniz, o rei de Leão e Castela acabou com o cerco. A revolta aberta da nobreza portucalense contra a regência da condessa começa em maio de 1128, quando Afonso VII estava ausente, pois tinha viajado para Barcelona. As forças portucalenses e galegas encontraram-se no campo de São Mamede, em Guimarães, tendo as forças portucalenses saído vitoriosas da batalha. O último conde portucalense. Pouco tempo depois da Batalha de São Mamede, para se afastar da influência dos nobres portucalenses, o então conde Dom Afonso toma uma decisão radical. Em 1131, decide instalar a sua corte em Coimbra, afastando-se assim da área de influência dos nobres portucalenses. Após Coimbra ser estabelecida como a capital do condado, ela serviu como base de operações do conde, quer a norte contra a Galiza, quer a sul contra os mouros. No mesmo ano da mudança de capital, o conde patrocinou a fundação do Mosteiro de Santa Cruz na nova capital, que iria servir para a formação de homens necessários à governação. Enquanto conde, Afonso não se dedicou apenas à política administrativa, mas também à militar. Na área militar, os acontecimentos mais importantes são a Batalha de Cerneja, o Tratado de Tui e a Batalha de Ourique. A Batalha de Cerneja foi o culminar de uma série de invasões por parte do conde, que foram possíveis graças à desatenção de Afonso VII, que estava ocupado com o conflito em Navarra. A batalha resultou numa vitória portuguesa e também foi o último confronto entre Afonso e Fernão Pérez de Trava. Após a batalha, Afonso estabeleceu um tratado de paz com Afonso VII, o Tratado de Tui, onde fica estabelecido que Afonso devia fidelidade a Afonso VII e que deveria respeitar os territórios do mesmo.
2 anos depois de Cerneja, Afonso trava outra batalha, de onde sai vitorioso, desta vez contra os mouros em Ourique. Após esta batalha, o conde foi possivelmente aclamado pelos seus soldados como rei, porém, só a partir de 1140 é que existem documentos onde Afonso aparece oficialmente com o título de rei. O reconhecimento político de Portugal. Depois da Batalha de Ourique, o agora rei Dom Afonso I de Portugal procura obter o reconhecimento político de Portugal como reino. Dom Afonso Henriques começa desde cedo a negociar com a Santa Sé para alcançar a plena autonomia da Igreja Portuguesa e obter o reconhecimento do condado como um reino. Porém, o primeiro reconhecimento político de Portugal vem de Leão e Castela. Em 5 de outubro de 1143, o Tratado de Zamora é assinado entre Dom Afonso Henriques e Afonso VII de Leão e Castela, onde o último reconhecia a soberania portuguesa. Porém, este reconhecimento deveu-se ao desejo do rei de Leão e Castela de possuir o título Imperador de toda a Espanha. O reconhecimento da Santa Sé só acontece em 1179, com bula Manifestus Probatum do Papa Alexandre III. As conquistas militares do reino. Pouco tempo depois da independência, o rei começa a estender as suas campanhas militares para o sul. Em 1145, Leiria é conquistada com a técnica do assalto. Em 1147, com a utilização dessa mesma técnica, o castelo de Santarém também é tomado. Após a conquista de Santarém, Dom Afonso Henriques começa a preparar a conquista de Lisboa, porém, no lado mouro, já se sabia da campanha militar portuguesa e que esta se dirigia para a cidade. Foi neste contexto que ocorreu a Batalha de Sacavém, de onde os portugueses saíram vitoriosos, apesar de estarem em desvantagem numérica. Tendo ganho a batalha, Dom Afonso Henriques dirigiu-se para Lisboa, onde as forças portuguesas e cruzadas cercaram a cidade, defendida pelos mouros. O cerco começou no dia 1 de julho e acabou em 25 de outubro, tendo as forças portuguesas conquistado a cidade. A política administrativa. Dom Afonso Henriques começou a participar mais na administração do reino depois de ter fraturado a perna durante o cerco de Badajoz, em 1169. Esta participação na administração do reino ficou marcada pelo auxílio dado à filha Teresa, que, como sua regente, estava encarregada da administração do reino, e a dedicação do rei à fixação da população, à promoção do municipalismo e à entrega de cartas de foral. O reinado de Dom Afonso Henriques também foi marcado pela sua tolerância para com os judeus. A política externa. Dom Afonso Henriques casou-se com Mafalda de Saboia em 1146. A partir deste casamento, formou-se uma aliança com o Ducado de Saboia, e alguns historiadores dizem que o casamento estaria delineado com o plano do Papa Eugênio III de lançar uma cruzada após a tomada de Edessa, em 1144. A política externa de Dom Afonso Henriques ficou marcada pela problemática leonesa. A desavença entre o monarca português e Fernando II de Leão começou em 1161, com o povoamento da região de Ribacoa, perto da fronteira com Leão. Fernando II respondeu com o repovoamento de várias cidades perto da fronteira portuguesa. Na perspectiva de Dom Afonso Henriques, Fernando parecia estar a fortificar a região para o atacar, e nesse sentido enviou um exército, comandado pelo seu filho, o infante Dom Sancho, contra Leão. O rei leonês derrotou as tropas portuguesas, fazendo um grande número de prisioneiros. O conflito entre os dois reis continuou, e em 1163 o rei português praticou atos de soberania em Salamanca. Porém, Fernando pareceu querer paz com Portugal, tendo em conta que em 1165 casou com Urraca de Portugal, uma filha do rei português. A aliança não parou Dom Afonso Henriques, que, entre 1166 e 1168, lançou várias incursões na Galiza, tomando Tui e outros castelos. Em 1169 atacou Cáceres e, por fim, voltou-se contra Badajoz, então na posse dos mouros, mas que pertenceria a Leão, segundo o Tratado de Sahagún. Quando os mouros estavam cercados na Alcáçova pelos portugueses, o rei leonês apresentou-se com o seu exército e atacou o de Dom Afonso Henriques nas ruas da cidade. Percebendo a impossibilidade de manter a luta, o rei português tentou fugir a cavalo, porém acabou por fraturar a perna na fuga. Fernando prendeu o sogro durante 2 meses, até à assinatura de um tratado de paz onde Dom Afonso Henriques comprometeu-se a devolver as cidades conquistadas a Leão. Dom Afonso Henriques também estabeleceu uma aliança com Aragão através do casamento do infante Sancho com Dulce de Aragão. A regência dos filhos. Depois de se ter ferido gravemente no cerco de Badajoz, é instaurado um conselho de regência para governar em nome de Dom Afonso Henriques. A regência ficou ao cabo do infante Sancho, o futuro Dom Sancho I, e da sua irmã, a infanta Teresa. Os irmãos partilhavam o governo. Sancho desempenhava funções militares e Teresa funções administrativas.
O rei dedicava-se a auxiliar os filhos, durante a sua regência, em especial à infanta, na área da administração territorial. Porém, a partir de 1174, o rei afasta-se definitivamente dos assuntos do reino, provavelmente devido a uma doença. A regência dos dois irmãos manter-se-ia até 1184, quando a infanta casou com o conde de Flandres. A morte do rei. Dom Afonso Henriques faleceu a 6 de dezembro de 1185 em Coimbra, com 76 anos, e a causa de sua morte não é consensual entre os historiadores. Ele encontra-se sepultado no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra.